Agora o Soterópolis desvenda o olhar de Beckett sobre as questões humanas universais e como isso foi traduzido para a linguagem do teatro. Ao meu lado, a dama, uma das intérpretes de Tríptico Samuel Beckett, Natália Timber. Seja bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la. Para mim é realmente um prazer muito grande estar voltando a Salvador, que acompanha desde o meu começo profissional de teatro. Do seu leito, céu claro, ela vê se levantar Vênus, seguida pelo sol. Sentir a raiva do princípio de toda a vida. Natália, são 60 anos de carreira e essa é a sua primeira incursão na obra de Beckett, né? É a primeira incursão para valer. Eu fiz uma passagem uma vez no Balanço, mas que realmente não teve, digamos, a dimensão que tem este trabalho do Roberto comigo, esse convite do Clube Noir para fazer esse texto do Beckett, que inclusive é quase inédito no mundo, foi raramente feito aqui no Brasil nunca, porque não é sequer uma peça de teatro, são dos últimos textos dele, de literários. Sim. Agora não. Outro, dizer outro. Olhos fechados, sede de tudo. Beckett, em particular, é um autor que mexeu com a cabeça do mundo quando apareceu. A minha parte do tríptico é um tema recorrente na obra dele também, uma das coisas que praticamente dominavam a mente dele, que era a morte. E lentamente o rastro dos meus passos se desfazendo. Paula, você é integrante da Clube Noir. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho da companhia. Eles têm essa proposta de trabalhar muito com a palavra. Da palavra criar imagens no inconsciente das pessoas. Então, como eles mesmos falam, assim, tu mostrar uma montanha para uma pessoa não tem a mesma potência do que tu mesmo falar a palavra montanha e gerar várias montanhas na cabeça de várias pessoas. A gente trabalha com a questão de pequenas porções em grandes intensidades. O rosto dela não parece muito mais perto do que jamais esteve. E o Roberto sempre teve uma grande vontade, uma grande admiração pelo trabalho da Natália Timber. E ele queria encontrar um texto para montar com a Natália. E quando ele leu O Mal Visto Maldito, do Beckett, ele falou: esse é o texto que eu esperava para trabalhar com a Natália. E ele reuniu, esses outros dois textos, que é Para o Pioravante e Companhia, para fazer o tríptico. Uma última olhada. Se certificar de que tudo está como deveria. Antes de ir à procura de outra coisa. Como gastar o tempo já pesando em suas mãos. Mesmo sendo criança. Quais são os desafios, né? Como é participar de uma montagem para uma companhia que é experimental, fazendo a releitura de um clássico? E o classicismo de um Beckett, como é que você vai classificar um classicismo de vanguarda? Porque ele continua na vanguarda e ele continua difícil de você definir de uma forma total, fechada, na medida em que a obra dele não é o caminho que ele procura, também não é, as propostas que ele tem justamente são de deixar a obra em aberto e não fechada. Se ela pudesse ser somente sombra, essa velha tão moribunda, tão morta,
num manicômio do crânio, onde não há mais precauções a serem tomadas, internada aqui. Vamos falar de outro autor clássico que frequenta a lista dos mais encenados do mundo e inspira muita gente há vários séculos. William Shakespeare. Acho que todos os clássicos, incluyendo a Shakespeare, tienen una posibilidad de ser montados y transformados en piezas contemporáneas. Todo depende de cómo la gente de teatro coloque esas piezas en escena. Mariana Perkovic é quem assina a direção da peça Algo de Ricardo, uma obra do dramaturgo uruguaio Gabriel Calderón, inspirada no texto Ricardo III, de Shakespeare. O espetáculo, encenado pelo ator Gustavo Safores, traz reflexões sobre os mecanismos do poder contemporâneo, as relações do ator com o espectador y do teatro con el público. Aquí es un actor que lo que hace es ir eliminando a todos los demás miembros del equipo para poder quedar solo en el escenario con los espectadores. Y eso habla también del arte, de la función del arte, de la ética de nosotros como artistas y de cómo a veces uno puede equivocar el camino y ser tan torcido como el propio Ricardo. A montagem integrou a programação do FIUT, Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia. Com a peça Algo de Ricardo, a Companhia Complot do Uruguai celebra 450 anos do dramaturgo inglês William Shakespeare e também levanta questões de gênero. Sin embargo, con los aires intactos del rey, se dirige a todo el linaje de York y los trata como usurpadores del trono, que es en realidad lo que son. Le habla a los reyes como si fueran ladrones. El centro del proyecto se basaba en el cuerpo masculino, tomando los personajes femeninos, especialmente lo que acontecía en el tiempo de Shakespeare. En el teatro isabelino los hombres eran los únicos que actuaban, las mujeres tenían prohibido actuar, por lo tanto eso colocaba una cuestión sobre el género y sobre la mirada, sobre los personajes, que me parecía interesante. Mucha destreza con la nube, pero poca cintura con la mente. Mucho mail, redes y YouTube, pero prosa resulta patética. La conclusión obvia que yo tuve al ver su cara durante mi canto, que muerto en el piso banco y el luto me estanco por la muerte, que pruebe en otro lado mejor suerte. Pues aquí yace como un trapo, oloroso y feo sapo aplastado por